chefe da agência do IBGE em Caruaru, Heitor Galindo, para que a gente possa entender melhor sobre esses levantamentos. Heitor, bom dia para você. Com esse estudo é possível dar respostas a questões importantes, para a população sobre quantos somos, e também como vivemos. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Estar falando aqui mais uma vez nesse dado. Ontem o IBGE divulgou os dados do Censo Demográfico de 2022, que nós finalizamos a coleta há pouco tempo. E esses dados realmente serão muito importantes para adaptar o nosso planejamento, seja público ou privado, nos próximos 8 anos, já que o próximo vai acontecer em 2020. Heitor, desculpa te interromper, é que o áudio não está chegando legal aqui para a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te ligar, tá bom? Para que a gente possa entender melhor nessa nossa entrevista. Só um instante. Sobe trilha. Prontinho, conexão restabelecida, Heitor. Pode voltar desde o início, quando a gente começou essa entrevista. Pronto, então como eu estava falando, ontem o IBGE divulgou as informações, os dados do Censo 2022, que a gente concluiu a coleta no mês de maio agora. E esses dados eles serão muito importantes para pautar todo o planejamento público e privado dos nossos municípios, dos estados do nosso país pelos próximos 8 anos, já que o próximo censo vai acontecer em 2030 e o Censo Demográfico é a pesquisa mais completa realizada pelo IBGE, já que é a única pesquisa que nós realizamos onde nós passamos em 100% de todos os domicílios brasileiros, coletando não apenas a informação de quantos somos, mas também de como vivemos, onde vivemos. Então são perguntas muito importantes que vai mostrar exatamente o retrato de como está a população brasileira nesse momento. Heitor, e quando a gente fala de população, Pernambuco teve um ligeiro crescimento, de 0,24%, passando de 8.796.055 habitantes para mais de 9.058.000 pessoas vivendo aqui no nosso estado, Isso, exatamente. Pernambuco ele teve um crescimento geométrico, de 0,24%, que é aquele crescimento que a gente observa anualmente. Mas no período intercensitário, que a gente teve agora de 2010 a 2022, Pernambuco cresceu 3%, que ficou abaixo do crescimento nacional, que foi de 6,5%. Para você ter uma ideia, Caruaru, por exemplo, cresceu 20% nesses últimos 12 anos. Então a gente percebe que o estado de Pernambuco, e não só o estado de Pernambuco, mas também a maioria dos estados nordestinos tem passado por um momento de estagnação, Não está crescendo mais tanto quanto crescia no passado, enquanto que outras regiões do Brasil têm crescido mais, principalmente lá na região centro-oeste. E ainda falando dessa questão do crescimento da população de Caruaru, Caruaru cresceu, mas Petrolina cresceu mais ainda do que Caruaru, inclusive passando o posto de cidade mais populosa do interior de Pernambuco, que era Caruaru e agora passa a ser Petrolina, Como é que você avalia, esse recorte? O que é que isso significa? Então, na verdade, Caruaru ele cresceu acima do que era esperado. Antes do censo começar, o IBGE divulga a estimativa de população de cada município brasileiro, e a estimativa para Caruaru no ano de 2021 era de 369 mil habitantes. E a gente viu no censo demográfico que somos 378 mil. Porém, o município de Petrolina teve um crescimento ainda maior que o de Caruaru, Enquanto Caruaru teve um crescimento de 20%, Petrolina cresceu mais de 31%. Então, foi um crescimento muito maior. A gente conversou bastante sobre isso desde que saiu a prévia, ainda no final de dezembro, que já mostrava essa tendência
de crescimento de Petrolina maior do que Caruaru, e o que acontece é que Caruaru ele é um município que não está isolado, assim como está isolado o município de Petrolina. Se você observar, ao redor de Petrolina, o único grande município que existe é o município de Juazeiro, da Bahia, mas o próximo município de Petrolina fica distante muitos quilômetros, o que faz com que as pessoas que são atraídas à Petrolina por questões de trabalho, de estudo, acabem ficando em Petrolina. Já isso não acontece com tanta frequência em Caruaru, já que a gente tem muitos municípios que são circunvizinhos de Caruaru, que são próximos a Caruaru, como por exemplo o município de Agrestina, Riacho das Almas, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, Bezerros, que são todos municípios que cresceram a sua população também nesses últimos 12 anos, muito disso puxado também pelo crescimento de Caruaru. Heitor, e na contrapartida disso, vem o Recife, que diminuiu o número de habitantes, não é? A gente tem sempre aquela coisa de que aquela expectativa, né, de que o município vai crescer e tal, e muita gente se surpreendeu com esse dado de que Recife encolheu aí no número de população. O que pode ter feito com que essas pessoas que moravam no Recife tivessem aí migrado para outras localidades? Na verdade, a gente observou uma diminuição do município de Recife, em questão de população, porém a Grande Recife aumentou sua população. Isso dá uma tendência de que tem pessoas que estão preferindo morar em cidades satélites da Grande Recife. A gente teve uma diminuição de população tanto em Recife quanto em Jaboatão dos Guararapes, enquanto que outros municípios, como o Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igaraçu, São Lourenço da Mata e Pojuca, tiveram sua população acrescida. Isso tem mostrado uma tendência de migração da população lá da capital pernambucana em estar mais nas cidades que são vizinhas de Recife, que fazem parte da Grande Recife também, que muitas vezes acaba que se comporta como uma cidade só, já que tem pessoas que moram em outros municípios, mas trabalham em Recife, em Jaboatão, em Olinda. Então a gente percebeu essa tendência, Isso se deve muito também ao fato de que o território do município de Recife, como também o território do município de Jaboatão, são territórios que já estão densamente povoados, que já foram bastante explorados. Então acaba que novos empreendimentos domiciliares acabam preferindo se instalar em outras localidades e não nesses municípios, justamente pela escassez de espaço urbano para essa expansão. Heitor, e falando mais sobre o trabalho de vocês, ainda teve muita gente que não foi recenseada, que não recebeu aí os recenseadores. Como é que foi esse trabalho de vocês? Isso, na verdade, a quantidade de pessoas que não participaram do censo já era uma quantidade que era esperada. Antes do censo iniciar, nós trabalhávamos com a meta de recensear no mínimo 95% da população, que foi uma porcentagem que a gente alcançou. A gente conseguiu aqui em Pernambuco, também em Caruaru, e em todos os municípios pernambucanos, na verdade, ficar abaixo desses 5% de pessoas que não responderam ao censo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente ficou próximo dos 3% de não resposta, ou seja, apenas 3% daqueles domicílios onde tem alguém morando que estão ocupados não participaram do censo. Isso, estatisticamente falando, é um resultado positivo, já que se a gente tivesse coletado pelo menos 95%, nós conseguiríamos garantir as informações do censo demográfico como informações confiáveis, já que aqueles domicílios que não participaram da coleta porque o morador não estava presente em casa ou porque ele se recusou, aquela informação estatística ela não é perdida, porque é feito um tratamento estatístico para que tanto a população como também as informações do questionário sejam contabilizadas para o município, mesmo quando você não responde ao censo. Mas para que isso seja possível, o IBGE precisava fazer a coleta em pelo menos 95% dos domicílios. E aqui em Pernambuco nós conseguimos atingir esse patamar.
E a gente lembra da importância do censo, porque esses dados servem para contribuir com a governança, né? E a aplicação de políticas públicas e investimentos de recursos que são voltados aí para toda a população. Então, os governos, eles entendem melhor a necessidade de cada município, de cada região, não é? Isso, exatamente. Inclusive, os dados que foram divulgados ontem foram apenas dados preliminares, né? A gente passou apenas dados acerca de população e domicílios. Mas em breve serão divulgados muitos outros dados com mais detalhes, como a pirâmide etária de cada município, também a questão da população por bairro, por distritos, população urbana e rural. Então a gente vai ter, saindo aí nos próximos meses, muito mais detalhes que vão nos ajudar nesse planejamento que é tão importante para o nosso país. Perfeito, eu conversei com o Heitor Galindo, chefe da agência do IBGE em Caruaru, falando sobre a divulgação dos dados do IBGE, os dados do Censo 2022 que foram divulgados aí para que a gente possa ter uma noção, né, de quantos somos e como vivemos aqui no nosso país, na nossa cidade também. Heitor, muito obrigado pela participação e por trazer, né, esses esclarecimentos aqui para a gente. Eu que agradeço e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, um bom dia e um bom feriado para você. E a gente vai seguindo por aqui com o Jornal